para a gente conseguir fazer um balanço desses últimos 2 dias do que está para vir na semana que vem também, a gente chamou o professor de Direito da Federal Fluminense e advogado João Pedro Pádua. Vamos dar bom dia para ele já e fazer essa conversa com ele aqui conosco. Olá, bom dia! Como vai, doutor João Pedro? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui falando com vocês e com todo mundo que nos ouve e nos vê em casa. Olá, tudo bem, João Pedro? Obrigado pela sua presença. A gente tem muita coisa para analisar aqui junto e ter o acompanhamento de um especialista desse tamanho, para a gente é uma honra. Professor, vou chamar de professor em vez de chamar de doutor, porque aqui eu acho que temos mais o professor do que o advogado, né? Já dá para a gente preparar uma aula sobre esses 2 dias de julgamento? O que esses 2 dias de julgamento ensinaram, mostraram de pontos interessantes que numa aula você trataria com seus alunos? Olha, Guilherme, na verdade eu até uso algumas das decisões que foram proferidas ao longo desse caso e de outros casos correlatos, né, conexos no Supremo Tribunal Federal com os meus alunos e alunas. Se algum estiver vendo, eles vão lembrar. Mas eu acho que o que mais chama a atenção de todos e todas nós, eu estava inclusive vendo a entrevista da doutora Maíra ontem aqui com vocês, e acho que todos os juristas e todas as juristas que eu ouço comentarem sobre esse procedimento, sobre o julgamento e sobre o processo ao longo do tempo, falam em excepcionalidade, em questões inusuais, enfim, em algo que foge da normalidade dos processos. Eu acho que isso tem sido a grande marca desses processos. A despeito da gente concordar ou discordar com as decisões que foram tomadas ou com o procedimento que está sendo seguido, sem dúvida alguma, o que marca, me parece, esse processo e isso está refletido nesses primeiros dias das sessões de julgamento, é o quanto ele difere do modelo mental que nós temos e que nós ensinamos para os nossos alunos e alunas sobre como um processo penal segue. Né? Teve, por exemplo, na sessão de julgamento, teve direito a um discurso inicial de caráter mais político por parte do relator antes dele proferir o seu relatório. Nas sustentações orais, né, está claro que os advogados e advogadas que sustentaram, acho até que eu me lembro, foram só homens, na verdade, então que os advogados que sustentaram estão procurando ali o máximo possível alguma estratégia de chamar a atenção dos ministros, né? Alguns fazem brincadeiras, outros apresentaram slides e procuraram demonstrar suas questões, enfim. Tudo nesse julgamento é muito diferente do que, enfim, o que a gente espera ou o que a gente imagina que seja um julgamento em processo penal. Né? Então, acho que isso, pelo menos, é o que mais me chama a atenção no geral, nesse processo como um todo e nessas sessões de julgamento que já apareceram. E antes de eu fazer uma pergunta para o João, eu vou pedir para a gente rodar aqui um trecho que a gente separou da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Põe aí para a gente, Lucas, por favor. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. A denúncia disse, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque Estado de Defesa e Estado de Sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição
dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. E o presidente, a quem eu estou... João, queria te ouvir um pouco sobre qual foi sua leitura sobre a estratégia de defesa do Bolsonaro, né? Me pareceu que o Villard, a linha de defesa não tem nada que ligue ele aos atos que contêm violência, que é justamente para dificultar a tipificação do Bolsonaro nos dois crimes ali que são tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, né, que pressupõe violência ou grave ameaça. Então, me pareceu que esse foi o esforço dele, assim, de distanciar o Bolsonaro de 8 de janeiro, de plano punhal verde e amarelo, falar, se reuniu com militares para ver possibilidade de um estado de sítio ou de um golpe de Estado, se reuniu, mas até aí, isso aí não configura golpe, porque não teve violência ou grave ameaça. Foi isso que aconteceu? E qual que é a sua leitura dessa defesa? O seu resumo, né, já que para continuar com a alegoria aqui que o Guilherme colocou de professor, o seu resumo receberia uma excelente nota se constasse de uma prova em que eu perguntasse, resume para mim os aspectos jurídicos da tese de defesa do Bolsonaro. E de fato, a tese de defesa gira em torno da discussão sobre quando se inicia a execução de um crime tentado, né? Então, se vocês me permitirem dar um passo para trás e explicar um pouco para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, que eu escrevi um texto sobre isso há um tempo, na época que a denúncia saiu. Tem o enredo da acusação diz o seguinte, que durante 1 ano e meio, em uma série de atos concatenados, uma série de pessoas coordenadas entre si foram botando uma pedra depois da outra na direção de um golpe de Estado e da abolição dos poderes constituídos, né, que seriam o crime de golpe de Estado e o crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Esses eventos incluíam lives do presidente da República, do então presidente da República falando mal de urna eletrônica, incluíam eventos com embaixadores falando mal de urna eletrônica, um discurso de descredibilização das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral, e culminaram no final do ano de 2022 com reuniões com chefes das forças com o objetivo de galgar apoio para, de fato, decretar um estado de sítio, eventualmente prender ou matar. Aí tem detalhes ali que não vem ao caso. Prender ou matar autoridades, enfim. Mas a ideia era não dar posse ao presidente eleito Lula e manter o presidente Bolsonaro ou pessoas da sua confiança no poder. A dificuldade que a gente tem aí é porque exatamente aqui foi explorada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque embora os crimes de golpe de Estado e atentado violento ao Estado Democrático de Direito sejam punidos como se fossem, a tentativa seja punida como se o crime tivesse consumado, ou seja, se iniciar a execução o crime já está consumado, a gente não precisa discutir se a execução teve sucesso ou não teve sucesso, ainda assim perdura a discussão sobre quando a execução se inicia. Né? O artigo 14, inciso item 2 do Código Penal, não quero ficar citando o artigo aqui, mas os dizeres são importantes para nós, porque ele define como é que a gente concebe a tentativa. Disse o crime tentado quando, iniciada a execução, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então tem que iniciar a execução. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo, olha, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, mesmo que a gente aceite que esses eventos são incontroversos, especialmente a reunião com os chefes das forças de 7 de dezembro e uma eventual troca de minutas de documentos que envolviam golpe de Estado, envolviam decretação de estado de sítio, mesmo que isso tivesse acontecido, isso é ato preparatório, isso é cogitação, a gente está só pensando o que a gente pode fazer. Né? A ideia é mais ou menos o seguinte, se eu, você e o Guilherme sentamos aqui pensando, vamos roubar um banco? Mas aí vamos roubar um banco, legal, o que a gente tem, o que a gente precisa? A gente precisa de um carro, a gente precisa de uma arma, a gente precisa de um apoio de logístico, a gente precisa de não sei o quê. Tá, legal, então quando é que a gente vai roubar? A gente vai roubar daqui a 2 meses, e aí a gente nunca mais se reúne, né? Ou troca umas mensagens e nunca rouba o banco. A gente já iniciou a execução? Provavelmente numa situação como essa, sei lá, 99% dos juristas e das juristas vai dizer que não iniciou a execução, a gente estava só no planejamento. Agora, isso é importante, eu acho. Essa defesa só tem um perigo, porque essa nossa reunião hipotética para roubar um banco
Se a gente tivesse o objetivo de roubar banco e fazer outras coisas e realizar atividades criminosas de modo geral, nós já estamos em crime de organização criminosa. Tá? Nesse caso, associação criminosa, porque somos só 3, mas se tivéssemos mais um, organização criminosa. Então, essa defesa pode, se os julgadores e a julgadora concordarem com essa defesa, ela pode gerar absolvição em relação aos crimes de golpe de Estado e atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Mas podem também, ao mesmo tempo, ser usadas para condenar o ex-presidente por organização criminosa. Eu acho que é uma das discussões centrais, né, desse julgamento, né? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, é uma dos dilemas, né, dos debates mais interessantes que ele vai colocar para vocês em sala de aula. A gente separou um outro trecho aqui, dessa vez da defesa do general Heleno, que foi ministro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional. A defesa alegou que houve cerceamento de defesa ao longo do processo, né? O Matheus Milanês, que é um advogado que ontem a gente já contou um pouco sobre ele, porque acho que é um dos personagens desse julgamento. Aquele, João, que certa vez pediu para o Alexandre de Moraes encerrar logo, porque ele precisava jantar, ele estava sem almoço, e é bem atuante em rede social, enfim, é um personagem que a gente já falou sobre ele aqui ontem. E, segundo ele, o Alexandre de Moraes teria tido uma participação excessiva, atuando mais na produção de provas do que a própria PGR. Toca esse trecho aí, Lucas, para a gente comentar na sequência com o João, por favor. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. É um ponto que não é novo, né, assim, da crítica ao cerceamento de defesa. E a postura excessiva, né, de atuação do Alexandre também não é novo, né, João? Como é que você vê essa crítica ao Alexandre? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa diferenciar duas linhas de crítica, eu acho, que foram feitas à condução do ministro Alexandre de Moraes nesse processo, que foram ecoadas nessas sustentações. Né? Uma delas é essa que até foi surpreendente, assim. Eu confesso que esse advogado fez ali um trabalho que uma das poucas coisas que me surpreendeu em termos de evidências novas ou argumentos novos nas sustentações orais, tanto do Ministério Público Federal quanto das defesas, foi esse, né, de tentar demonstrar, vamos chamar assim, quantitativamente, por uma instância, por um fenômeno, que é a quantidade, a distribuição do número de perguntas feitas às testemunhas entre juiz e Ministério Público, tentar demonstrar que o juiz era muito mais ativo na promoção da causa da acusação do que a própria acusação. Isso tem menos a ver propriamente com cerceamento de defesa do que com imparcialidade, ou parcialidade nesse caso, né? Que é algo que a lei de defesa vem contra o que as defesas vêm se batendo ao longo do tempo, ao longo desse processo, inclusive levantando o argumento, esse já é mais comum, né, diferente desse do Dr. Matheus Milanês ali, que foi relativamente novo, mas o argumento mais comum de que o ministro Alexandre de Moraes confunde as figuras de uma vítima, ao menos indireta, do crime com a de julgador. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é o cerceamento de defesa propriamente dito. Eu não sei se vocês vão ter um corte sobre isso, e eu estou estragando o corte, mas eu espero que não. Mas esse argumento foi feito bastante
pela defesa, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, né? Coube ao Dr. Celso Vilar de falar sobre essa parte, foi feito também, salvo o melhor juízo, pela defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, que era a de que a condução da instrução desse processo não permitiu à defesa que ela conhecesse e explorasse todos os aspectos de prova e todos os elementos de prova que foram juntados ao processo. O Dr. Celso Velarde falou muito sobre os 70 terabytes de dados que a Polícia Federal só enviou depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou, a pedido da defesa, que ela enviasse, mas só enviou quando já estava no final da instrução, ou seja, quando já estava poucos dias antes da última sessão marcada para ouvir testemunhos de defesa. E aí o Dr. Celso Velarde até falou da tribuna, olha, eu humildemente aqui vou dizer, depois de 34 anos, essa parte me chamou a atenção, depois de 34 anos eu vou aqui humildemente dizer que eu não conheço totalmente esse processo. Então, essa é uma alegação de cerceamento de defesa. Tinha muitos dados, tinha muita coisa, a defesa teve que pedir para ter acesso, porque o Ministério Público não voluntariou esse material no primeiro momento, o Ministério Público e a Polícia Federal, e quando a defesa teve acesso, ela teve dias para analisar tudo e extrair conclusões dali. Então, também tem esse argumento de cerceamento de defesa, tem o argumento da imparcialidade e o argumento de cerceamento de defesa. E você me perguntou como é que eu avalio isso, né? O que me chama a atenção é um pouco de similaridades ou ecos da Lava Jato, né? Porque essa era uma acusação que era frequentemente feita ao principal juiz da Lava Jato, né? O juiz Sérgio Moro, de que ele colaborava com o Ministério Público e frequentes vezes fazia o trabalho da acusação por ela. Eu não quero fazer juízo de valor aqui sobre se isso aconteceu ou não, ou se o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso ou não, mas que a similaridade dos argumentos é notável para mim. E vamos ver mais um trecho aqui, então. Vai, Lucas, põe aí pra gente. O advogado do ex-ministro da Defesa. E a troca ali que o general Paulo Sérgio era Carmen... totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. O general Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Pudesse apenas, doutor André, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria... Eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado. Só fazer um comentário que antes da sua pergunta, Bia, é normal, João, esses advogados falam com a Carmen Lúcia num tom que eles não falam com os ministros homens. Eu fico chocado com isso, assim, não todos. Mas esse, de novo, não deixa a Carmen Lúcia terminar a fala e começa a falar em um tom acima, assim. Ontem a gente observou isso, né, Bia? Eu acho isso muito doido. Eu acho, independentemente de ser uma mulher, é uma falta de respeito ali. Mas é com uma mulher que eles fazem. Eles não fazem isso quando é com um ministro homem. Tem um famoso estudo do próprio STF, né, que é o estudo das interrupções, né? Eu esqueci agora quem foi o autor, as autoras do estudo, né? Mas o estudo indicava que as interrupções de mulheres ministras eram quantitativamente muito superiores a interrupções de homens ministros, entre eles e elas, inclusive, né? Os próprios ministros interrompendo mulheres. Enfim, aparentemente tem evidência em relação a isso. Eu devo aproveitar para notar também que, por outro lado, né, não defendendo o advogado do ministro Paulo Sérgio, mas também é pouco usual, aliás, eu confesso que eu nunca tinha visto antes, que os ministros e as ministras façam perguntas ou debatam com os advogados durante a sustentação oral. Em tese, a sustentação oral no Brasil é um momento exclusivo do advogado ou da advogada ou do procurador ou da procuradora. E eles falam ininterruptamente pelo prazo regimental, pelo prazo concedido pelo magistrado. Nesse caso, era 1 hora. Essa interrupção que não foi só a ministra Carmen Lúcia que fez, o ministro Flávio Dino fez algumas, o próprio ministro Alexandre de Moraes fez outras. Isso é bastante inusual. A gente está caminhando aí, aparentemente, para um modelo meio americano em que a sustentação oral é, na verdade, um debate entre quem está sustentando e os juízes e as juízes. E depois que essa parte do julgamento aconteceu, muita gente começou a falar, né, João, que isso complicava a vida do Bolsonaro, né? Que, enfim, porque a Carmen Lúcia fez, basicamente, o advogado do
ex-ministro da Defesa, falar que sim, que Bolsonaro tinha uma ideia de promover uma ruptura democrática, né, de dar um golpe, basicamente. Então, isso complica a vida do Bolsonaro ou, pela linha da defesa ali do Vilardi, nem tanto? Na verdade, assim, estamos aqui entre amigos e amigas, né? Então a gente pode ser francos, né? Acho que ninguém tem expectativa, nem na comunidade jurídica, nem fora da comunidade jurídica, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja absolvido das acusações que lhe foram imputadas. E, aliás, se alguém for absolvido dentre esse chamado núcleo crucial, vai ser qualquer pessoa sendo absolvida completamente de todas as imputações, vai ser uma surpresa enorme, pelo menos para mim, acho que para a maioria das pessoas que têm acompanhado esse processo. Então, no contexto geral da imputação e da maneira como o processo vem seguindo, enfim, da maneira como o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou na sua fala inicial antes do relatório, parece claro que já há um convencimento, pelo menos da maioria dos ministros e da ministra da primeira turma, se não de todos, né, que no sentido de que as imputações estão bem embasadas e que elas demonstram a existência, pelo menos, da maioria dos crimes que foram imputados à maioria das pessoas. Então, nesse contexto, quer dizer, a fala da sustentação oral ali do advogado do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira importa pouco, ela tem pouca relevância. Ela tem uma relevância simbólica, ela dá um conteúdo mais dramático ao caso. A ministra Carmen Lúcia faz ele admitir que pelo menos uma defesa aceitava que havia uma discussão sobre golpe de Estado, etc. Mas, por outro lado, assim, agora voltando ao ponto de vista mais técnico-jurídico, como você apontou, Beatriz, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, procurou fazer duas coisas: se extricar, se separar do 8 de janeiro, que é onde houve, de fato, violência e quebra-quebra, e dizer que o que ele fez naquele sentido que nós discutimos antes, que é da cogitação, do planejamento. E aí, realmente, se houve planejamento de um golpe de Estado que não saiu de reuniões ou cogitações ou de minutas que nunca foram assinadas ou levadas adiante, aí, realmente, se as pessoas se convencerem disso, a conclusão é que não houve início da execução e, portanto, não houve crime. Mas, de modo geral, acho que esse evento é mais interessante para a gente olhar e ver do que propriamente ele é consequente para o julgamento. João, eu separei uma parte do advogado de defesa do Braga Neto que eu achei interessante. Roda para a gente, Lucas, além de pedir absolvição e ir contra a delação do Mauro Cid, o advogado faz uma abertura que parece querer sensibilizar os ministros, né? Toca aí, por favor. E se a denúncia for aceita da forma como foi proposta pelo Ministério Público, este homem que tem 69 anos, ele provavelmente passará o resto da sua vida no cárcere. Portanto, a responsabilidade desse advogado e a responsabilidade desta corte é brutal. E é evidentemente que este advogado fica emocionado com essa situação de um cliente que, evidentemente, eu passei a ter uma relação. E eu preciso dizer com todas as letras, já no início desta fala: Walter Souza Braga Neto é inocente. Walter Souza Braga Neto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos. São as provas que foram produzidas nessa ação penal. São as testemunhas de defesa, são as testemunhas de acusação, são os interrogatórios e são os inúmeros documentos que foram juntados neste processo. Presidente Zanin, essa defesa não desconhece o clima deste julgamento. Lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Aqui dentro eu estou falando dos magistrados mais experientes desse país. Essa aqui é serenidade. Aliás, como foi o julgamento aqui dentro, que é o que importa. O Juca ele é um craque, né? Eu queria só fazer um comentário para pedir também que na pergunta se pudesse analisar isso que eu vou dizer agora, que é uma outra parte do Juca que a gente não vai mostrar aqui, a gente comentou ontem, que foi o início da fala do Juca. O Juca começa falando, fazendo um aceno aos ministros e fazendo uma defesa do tribunal, né? Ele abriu a fala dizendo isso. E essa abertura do Juca, claro que tem uma estratégia retórica ali de criar uma conexão com os ministros e também
ao meu ver, né, tem uma estratégia também de carreira, porque o Braga Neto é um cliente de vários que o Juca, ao longo da carreira dele, representará naquela tribuna, né, naquele tribunal. Mas ele o Juca, de certa maneira, quero ouvir o João, depois gostaria de te ouvir também, de certa maneira, cria um complicativo bolsonarista de que a gente vive na ditadura da toga. Porque que ditadura é essa que o advogado de um dos principais réus, o julgamento, defendendo a toga? E juridicamente, queria lhe perguntar, João, sobre esse ponto que ele fala, ele pede serenidade, né? Ele pede para separar a rua, a gritaria da rua, do que está sendo discutido ali, ali dentro no julgamento. Quem começou? Pode ser. Você. Tá bom. Eu tô vendo aqui, realmente, o Dr. José Luiz de Oliveira Lima tem uma habilidade oratória muito notável e já tinha demonstrado isso em diversos outros casos de alta complexidade em que ele atuou, especialmente na época do caso do Mensalão, inclusive. Agora, uma brincadeira, não posso deixar de fazer uma brincadeira que a gente faz na advocacia, né, que é que o advogado que sobe à tribuna e diz que o seu cliente dessa vez é inocente, corre o grande risco de, quando ele não disser, todos os seus clientes vão ser condenados. Né? O cara, bom, se esse não está dizendo que é inocente, então esse, eu tenho certeza que esse eu vou ter que condenar. Então, mas sim, todo advogado ou advogada, quando pega uma causa desse tipo, né, tem um dilema grande. Né? Qual é esse dilema? Que nível de tensionamento que eu posso ou devo fazer com o órgão julgador? Porque, por um lado, né, no Brasil, essa coisa, a gente aprende lá, ensina nos bancos universitários que o Brasil é um sistema acusatório. No sistema acusatório existe a principal característica, a divisão de funções. Né? Isso, inclusive, apareceu na fala do Dr. Matheus Milanete. Né? A divisão de funções. Tem alguém que acusa, tem alguém que defende, tem alguém que julga. E essas funções não podem ser misturadas. Quem julga não pode acusar, quem acusa não pode defender, né? E quem julga também não pode defender. Cada um faz o seu papel e é nessa distribuição de tarefas em triângulo, né, por isso que eu estou fazendo esse sinal aqui, que o processo ganha democracia interna e ganha estabilidade e ganha equivalência entre as partes e pode caminhar com mais probabilidade para uma solução justa. Né? Então, mas na prática, o Brasil não funciona assim. A gente tem uma cultura jurídica em que, especialmente os juízes e as juízes, a gente sabe isso, inclusive, de evidências acadêmicas, de estudos acadêmicos, que os juízes ou as juízas têm o objetivo de fazer justiça. Né? Aqueles e aquelas que são bem intencionados, a gente vai presumir boa intenção de todos e todas aqui. Eles querem fazer justiça. E na visão do juiz ou da juíza, fazer justiça não significa absolver inocentes e condenar culpados. Aí você fica pensando, mas isso é óbvio. Não é óbvio, porque tem uma coluna do meio no processo aqui, que é a coluna da falta de provas, do não convencimento. Pela lei, né, pela ordem jurídica brasileira, se o juiz não tem certeza se o acusado é culpado, ele deve absolver. Mas o juiz ou a juíza não gosta dessa solução culturalmente. Ele quer saber o que aconteceu. Ele quer condenar o culpado e ele quer absolver o inocente, mas ele não quer ficar na dúvida. Então, o juiz ou a juíza, historicamente no Brasil, de modo geral, especialmente num processo importante como esse, vai fazer, né, vai tomar atitudes instrutórias, como a gente chama. Ele vai fazer perguntas, ele vai tentar produzir provas, ele vai querer saber o que aconteceu. Né? Então, o advogado ou advogada, frequentemente num caso como esse, ele precisa tensionar um pouco exatamente para contestar essa atividade do juiz ou da juíza, que faz parte do seu objetivo de fazer justiça, mas que é parcialmente contrário ao desenho institucional do processo na ordem jurídica brasileira. E aí, o problema é a que nível de tensão você chega, né? Que nível de contestação. O próprio doutor Celso Vilardi, que se viu na situação de precisar contestar mais fortemente o tribunal, toda hora ficava pedindo desculpa. Né? Ficava dizendo, olha, eu respeito muito essa corte, mas no papel da defesa eu preciso dizer isso, etc. Né? E o doutor José Luiz de Oliveira Lima optou por um caminho ainda menos conflituoso. Ele provavelmente pensou, eu tenho aqui a minha tese de defesa, eu acho que, a despeito de quaisquer contestações que eu posso ter feito à condução do processo, para mim interessa mais, especialmente na fase de sustentação oral, afagar um pouco mais os ministros, trazê-los e a ministra, trazê-los e trazê-la mais para perto e pensar que talvez com isso eu ganhe um pouco mais de simpatia para os meus argumentos. É uma tensão constante ali, estratégica mais do que qualquer outra coisa,
E nesse julgamento a gente pôde ver que diferentes defesas adotaram diferentes posições. O doutor Matheus Milanês adotou uma posição mais confrontativa, o doutor José Luiz de Oliveira Lima uma postura mais, vamos dizer, cordata, e o doutor Celso Vilardi ali e o doutor Paulo Cunha Bueno, né, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, se a gente puder usar esses três como modelos, eles adotaram talvez ali uma coluna do meio, né, procurando demonstrar muito respeito aos jogadores, mas deixando claro que eles não concordavam e que eles tinham problemas com diversos aspectos processuais e da condução do processo.